Projeto Integrador para a Licenciatura 2, Grupo 9. O uso da TDIC como ferramenta de auxílio no reconhecimento de letras para crianças da educação infantil. O grupo é formado por Alex, Carla, Grace, Lucas, Rafaela e Sheila. Orientadora, Viviane Tavares Nascimento. Nos últimos anos, na educação brasileira, Lima 2015 concluiu que houve um aumento no uso de tecnologias digitais, principalmente computadores, tablets, playtables e estruturas para acesso à internet, que a maioria das crianças, mesmo antes de saber ler ou escrever, tem facilidade para trabalhar ferramentas digitais, cabendo à escola se aproveitar disso para sistematizar o desenvolvimento cognitivo dos alunos e criar caminhos que facilitem a aprendizagem, bem como que as práticas letradas estiverem em conformidade com a tecnologia digital da informação e comunicação, TDIC, vão muito além da disponibilização de computadores e de conexões à internet, pois abrangem como as tecnologias são inseridas nas práticas escolares, sendo consideradas forças transformadoras da educação, já que ensinar a utilizar e a compreender como a linguagem tecnológica funciona é uma tarefa crucial da escola na construção da cidadania. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, incentiva a necessidade do uso de tecnologias na sala de aula. Sendo assim, o grupo escolheu para ser aplicado o presente trabalho a Escola Municipal de Educação Infantil Professora Maria José Bordini Pascoal, do município de São Manuel, São Paulo, através da turma da professora Fernanda da Costa Falcão, que teve como intuito levantar informações sobre a dificuldade de aprendizagem dos alunos e propor um plano de aula que utilizasse TDIC. A docente relatou que as principais dificuldades, dentre outras, envolviam o letramento, visto que a capacidade de conhecer letras é fundamental para a próxima etapa de ensino, a alfabetização. Portanto, o intuito foi construir um plano de aula para aprimorar a prática pedagógica e aplicá-lo, utilizando assim o TDIC como ferramenta, para auxiliar as crianças quanto ao problema mencionado, a fim de criar e desenvolver a habilidade em reconhecer e escrever letras, bem como assimilar os recursos tecnológicos. O objetivo geral do trabalho é ajudar as crianças da segunda etapa da escola escolhida no processo de letramento, mediante o uso de TDICs. Para isso, foi elaborado um plano de aula em que elas serão protagonistas no uso do computador e de um software proposto. Além disso, os objetivos específicos se entrelaçam em conhecer a rotina da escola, instigar o docente a identificar quais são as dificuldades das crianças com o letramento, reforçar a utilização das tecnologias como uma aliada à educação, analisar as crianças para ver se realmente entenderam o conceito e reconhecem as letras, embasado nos materiais pesquisados durante o processo de montagem deste trabalho. A Sociedade Brasileira de Computação destaca que é fundamental que conteúdos de computação sejam usados na educação básica. Essa proposta está alinhada à BNCC, que reforça que na educação as tecnologias devem ser comparadas às práticas pedagógicas, como uma maneira de promover aprendizagens mais significativas. Usar TDICs no processo de aprendizagem, principalmente para os nativos digitais nascidos a partir de 90, facilita o modo como os conteúdos são absorvidos, visto que essas tecnologias fazem parte da cultura dessa geração. Em síntese, o trabalho busca instigar as crianças a usarem a tecnologia como meio facilitador na busca pelo conhecimento, visto que elas estão em uma fase onde o letramento é um passo fundamental para o processo de alfabetização, sendo esta uma de suas dificuldades. A proposta é secundar o caminho mais fácil aliado à TDIC e garantir um ambiente acolhedor e afetivo. Metodologia. Segundo Brito 2018, a abordagem de Design Thinking está dividida em 4 etapas, sendo elas: processo de inspiração e imersão, ideação, prototipação e implementação. Na fase da inspiração e imersão, o grupo reuniu-se e escolheu a escola EMEI Maria José Bordini Pascoal, turma da professora Fernanda, segunda etapa A, composta por 20 crianças entre 5 e 6 anos. Em seguida, foi realizada a coleta de dados por meio da observação do local, com entrevista não estruturada com a professora, que apontou as principais dificuldades enfrentadas. Porém, o que mais se destacou foi que a maior parte dos alunos apresentam dificuldades em conhecer as letras. Na fase de ideação, foi realizada a análise dos dados, que se deu por meio de pesquisa qualitativa, levantamentos bibliográficos e propostas de soluções do problema. Nesse primeiro contato, observou-se que a rotina e funcionamento da escola são bem desenvolvidos, porém apresentam certos problemas e desafios diários que podem e precisam ser aprimorados e modernizados. A fase de prototipação, o grupo reuniu-se para realizar o design thinking do protótipo inicial, em que os membros debateram qual seria a melhor solução ao problema.
Após as discussões, o grupo decidiu o protótipo e em seguida reuniu-se no aplicativo WhatsApp com a professora Fernanda com o intuito de verificar se a mesma concordava com a proposta e se achava que teríamos algum resultado positivo. A professora nos deu um feedback positivo e com isso o grupo chegou a um consenso da solução final. A implementação iniciou-se com o envio de um plano de aula para a escola e depois na aplicação do protótipo junto à comunidade, onde as crianças puderam ir ao laboratório de informática e brincar com o jogo desenvolvido pelo grupo. Após o grupo elaborar a atividade, o mesmo reuniu-se com a professora Fernanda com o intuito de possuir um feedback da apresentação e dos resultados obtidos. O nosso protótipo, ou melhor, o nosso plano de aula, ele foi feito pensando na duração de em média de 50 minutos. E visto que o projeto integrador nos incentivou a usar a multidisciplinaridade, nós usamos 4 dos 5 campos de experiências da BNCC sobre educação infantil. Quais são os objetivos do plano de aula? Aprender a memorizar as letras do alfabeto, reconhecer a letra inicial em nomes e profissões, aprender a utilizar o computador, visto que o computador foi a ferramenta TDIC que nós escolhemos para o plano de aula, e também utilizar a tecnologia para auxiliar na busca pelo conhecimento através do jogo. Diante disso, o grupo optou por uma abordagem simples no uso das ferramentas digitais. Durante a aplicação do protótipo, os estudantes de licenciatura ensinaram as crianças a usar o computador, o fone de ouvido e se divertiram brincando em um jogo desenvolvido por nós. Olha que interessante o modo como se funciona no vídeo a seguir. Ao elaborar o plano de aula, seguindo as orientações da professora e também baseado no que os materiais que nós pesquisamos durante o processo disseram, o grupo pensou em utilizar o computador como uma ferramenta digital e, para isso, nós elaboramos um jogo bem interativo, com instruções bem simples, onde as crianças poderiam aprender e decorar as letras do alfabeto. Então, logo no início, elas vão ouvir uma instrução e conforme as instruções vão acontecendo, elas vão clicando na tela do computador com a utilização do mouse e o jogo vai acontecendo. Então, por exemplo, ao clicar aqui no símbolo musical, as crianças são direcionadas a uma página onde vai tocar uma música e a partir dessa música eles vão decorar a sequência alfabética. Conforme eles vão seguindo as instruções, eles vão dar nessa tela onde tem todo o alfabeto. E ao clicar numa letra, por exemplo, ao clicarmos no S, vai abrir uma aba onde tem 2 desenhos preto e branco para que depois eles possam colorir o desenho que eles mais gostaram. E eles vão ter aqui o nome da profissão, que foi uma orientação que a professora nos deu, tipo secretária, secretário, e 2 nomes, Silvia e Samuel. Conforme eles fossem brincando, o intuito era que eles fossem aprendendo as letras do alfabeto e também vendo formas diferentes de escrever palavras, junto com a sonoridade e assim por diante. Nosso trabalho buscou formas e estratégias para ajudar as crianças no reconhecimento das letras de uma forma lúdica e interativa através de um jogo. Na aula aplicada, as crianças tiveram acesso a um jogo que o nosso grupo desenvolveu, ao qual deixaram-nas curiosas por ser algo diferente e que utilizava o computador da escola. A interação foi bem positiva, pois além da curiosidade despertada pelos alunos por ser algo diferente para a aprendizagem, eles gostaram bastante e se identificaram com as letras e as profissões as quais foram anexadas em cada letra do alfabeto. Nessa aplicação foi percebida a dificuldade de alguns alunos para a identificação de algumas letras, mas, ao final, incentivamos a docente a utilizar esse jogo mais vezes para que as crianças tenham seus conhecimentos mais apurados em relação ao aplicado. Dessa forma, nós observamos que o plano de aula com o jogo pode ser aplicado com mais constância no cotidiano escolar, auxiliando no desenvolvimento da aprendizagem infantil, tanto no letramento quanto no uso das ferramentas digitais, ajudando assim na melhor absorção do conteúdo e na aprendizagem escolar. Sendo assim, em relação ao nosso plano de aula aplicado, nós obtivemos um impacto bem positivo. Os alunos assimilaram positivamente o conteúdo trabalhado, despertando a curiosidade em aprenderem diferentes letras e, consequentemente, entender que essas letras formam palavras diferentes, nomes e profissões. A aplicação do projeto foi excelente e pontual. O resultado, enfim, foi bem aceito e aplicado com sucesso e interação de todos os alunos. Agradeço a todos da equipe escolar, do grupo do Projeto Integrador, pelo desenvolvimento e aplicação. Obrigada.